sou a Melissa, sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma síndrome que vem crescendo muito e ganhando repercussão nos últimos tempos e que tem como características centrais um cansaço físico excessivo, exaustão mental, um sentimento de fracasso e falta de propósito. É a síndrome de burnout. Você já ouviu falar? Se você ficou interessado e gostaria de saber mais sobre o tema, fica comigo até o final. Antes de entrarmos no tema sobre a síndrome de burnout, eu queria convidá-los a assistir meu vídeo anterior em que eu falo sobre o cansaço. Cansaço puro e simples desses que a gente vivencia no cotidiano e não sabe de onde vem, não sabe o que fazer. Então, se você está se sentindo assim ultimamente, assista o vídeo e faça aqueles questionamentos que eu proponho para você ver, né, se é possível modificar com pequenas ações no cotidiano e melhorar esse estado. E também eu gostaria de saber se você já é inscrito no canal. Se ainda não é, eu peço por favor se inscreva. Se gostar do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos. Esse tipo de ação ajuda o YouTube a entender que é um vídeo legal e recomendá-lo para mais pessoas. Recado dado, vamos ao tema: Síndrome de Burnout. Burnout, em inglês, significa combustão total. É um termo cunhado pelo psicanalista norte-americano Herbert Freudenberger nos anos 70. Ele se referia a um estado que ele foi percebendo que os cuidadores, né, as pessoas que trabalhavam nos cuidados, especialmente com dependentes químicos, apontavam alguns sintomas. E os mais significativos eram esse cansaço físico excessivo e uma exaustão profunda, um sentimento de fracasso, de ineficiência. Posteriormente, foi verificado que não era só nessa categoria que apareciam esses sintomas, mas em outras: bombeiros, policiais, professores, e atualmente a síndrome está inserida na Classificação Internacional de Doenças. Preciso dizer que, embora já tenha passado algum tempo, há divergências ainda em relação à definição e ao diagnóstico da síndrome. Entretanto, de uma maneira geral, ela é composta por 3 dimensões básicas: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. O que isso quer dizer? A exaustão emocional é aquele estado de uma sobrecarga profunda, um sentimento de ineficiência, um esgotamento da energia para investir nas questões que aparecem, que se apresentam para nós no trabalho. E na medida que a exaustão emocional se agrava, pode aparecer a outra dimensão, que é a despersonalização. Esses profissionais, geralmente dedicados ao cuidado, eles começam a se afastar dos colegas de trabalho, dos pacientes, quando trabalham em clínicas, enfim, das pessoas que eles deveriam cuidar. É como se eles fizessem um trabalho maquinalmente, sem sentimento, sem presença. É como se eles estivessem ali corporeamente, mas a mente deles estivesse em outro plano, em outra dimensão. E por mais que a gente sinta e pense, veja algum profissional mantendo um comportamento de despersonalização e a gente possa criticá-lo de alguma maneira, sem entender o motivo, a gente precisa compreender que a despersonalização é, na verdade, um mecanismo de defesa que ele encontra para ele suportar, continuar trabalhando, né, ainda que de forma ineficiente. Trata-se de um enfrentamento que ele cria a esse estresse crônico que ele está submetido. Por fim, a última dimensão, que é a baixa realização pessoal, é aquele estado em que o indivíduo não consegue mais olhar para ele como um profissional capaz, enxergando as suas habilidades, as possibilidades de mudança, de ser melhor, então afeta diretamente a sua autoestima. Nessa dimensão, geralmente o quadro já se agravou tanto que esse profissional ele se afasta completamente dos colegas e ele não tem mais nenhum sentimento de competência em relação ao trabalho desenvolvido. Agora, é preciso deixar bem claro que a síndrome de burnout não é um cansaço comum, como eu descrevi no vídeo anterior. É um cansaço decorrente de questões laborais. Como é uma síndrome multifatorial, na verdade, é uma combinação de fatores individuais
e laborais. Então a gente não pode pensar que qualquer cansaço excessivo, físico, mental, é síndrome de burnout, porque ela tem que estar necessariamente ligada às atribuições do trabalho, a um estresse crônico, a uma sobrecarga de trabalho. Agora, é preciso lembrar também que a síndrome não se instala do dia para a noite, ela vai chegando de mansinho. Aquelas 3 dimensões, elas são grandes dimensões, mas outros sintomas podem chegar concomitantemente. Então, vamos lá, aos sintomas que podem acontecer. Uma lentificação mental, a pessoa tem dificuldade, né, de responder, de prestar atenção, de dar uma resposta, perda de memória, dores de cabeça, sentimentos de alienação, como se ela não fizesse parte daquilo, como se ela passasse por ali, fosse um filme. Ela conseguisse ver, né, o que estava acontecendo, mas de longe, não inserida. Solidão, impaciência e, enfim, outros sintomas físicos e emocionais poderão aparecer, né, juntamente com aqueles processos mais profundos que a síndrome carrega consigo. Agora você deve estar se perguntando, mas como a gente pode prevenir a síndrome de burnout? Geralmente é uma combinação de fatores aí, nível organizacional e individual. No nível da organização, as empresas devem estar atentas à saúde do trabalhador, promovendo espaços de trabalho com qualidade, espaços de escuta, prestar atenção no que ocorre, se cai a produção, investigar por que está caindo a produtividade, ao invés de dar uma sanção a princípio. Então precisa ter encaminhamento, né, a psicoterapias, aos médicos, enfim. E individualmente é interessante que nós possamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação de como está sendo a nossa vida, o nosso dia a dia, quais são as nossas prioridades. No vídeo anterior eu falo um pouquinho sobre essa avaliação que pode ajudar no início, para nos ajudar a estabelecer os nossos próprios limites que são individuais. Às vezes eu consigo fazer determinada tarefa em um tempo, outros conseguem 2 tipos de tarefa no mesmo período. Então a gente precisa entender o quanto eu aguento emocionalmente, não estando no meu limite emocional e físico. Isso ajuda muito a gente a prevenir a síndrome de burnout. Bom, eu acho que basicamente é isso sobre a síndrome de burnout. Eu espero que vocês tenham gostado. É algo sério que empresários, né, funcionários, todos nós devemos estar atentos aos sinais iniciais, para que não ocorra o pior, por exemplo, um afastamento do funcionário, né, e chegando até inclusive a uma aposentadoria por invalidez. Porque se a síndrome está muito avançada, então as consequências são muito piores, né, para a saúde desse trabalhador. Então vamos pensar na nossa saúde como um todo, na saúde das pessoas que colaboram com o crescimento da nossa empresa, do nosso trabalho, para que a gente viva bem, que a gente viva melhor e não sendo escravos de uma rotina extremamente degradante, né, extremamente mecânica, sem levar em consideração os aspectos emocionais, o aspecto humano que nós temos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, não deixe de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você se sente cansado, se você já passou por algo parecido no seu trabalho, onde a sobrecarga era tão grande que você teve esse estresse crônico beirando aí a síndrome de burnout. Eu espero vocês nos próximos vídeos, fiquem de olho e muito obrigada por estarem aqui.